Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna da Tessa Trama, estou aqui no canal da Fischer para trazer para vocês a receita desta roupinha de caneca, com direito a manguinhas e mãozinha. Trouxe essa peça numa versão mais romântica, pensando no Dia dos Namorados, mas também dá para fazer sem ser com o parzinho, que também fica super lindo para o inverno. As mãozinhas são presas com imã, então também dá para fazer ela como se tivesse abraçadinha assim no seu corpinho. Também dá para usar ela desta forma aqui, com as suas mãozinhas grudadas uma na outra. A forma de vestir a caneca é muito simples. Aqui nas beiradinhas a gente tem estas alcinhas que é só colocar aqui na alça da caneca, de um ladinho e de outro. E rapidamente ela fica vestida. A gente deixa uma margem aqui em cima para que nós possamos tomar o que tiver dentro da caneca também, para que ela realmente dê para usar. Então esta é a peça que eu vou ensinar para vocês nesta aula. Para fazer essa peça eu vou utilizar o fio de malha da Fischer de 25 milímetros. Além do fio de malha, também vou utilizar uma agulha de crochê. Eu vou utilizar uma agulha de 5 milímetros e meio. Você pode escolher uma outra numeração de agulha, de acordo com a tensão do seu ponto, a agulha que você já está acostumado a utilizar com esse fio. Além do fio, a gente também vai utilizar um botão imantado. Ele é assim, tá ali o imã, e essa partezinha aqui a gente prende no fio. Além do botão, nós vamos usar tesourinha, uma cola da sua preferência. Também vou usar uma agulha de tapeceiro, se você preferir pode utilizar uma agulha de crochê menor para ir conduzindo o fio entre os pontos na hora de esconder as pontinhas. E além disso, a gente vai precisar de uma caneca. Pode ser a caneca aí do tamanho que você preferir. Essa caneca tem 8 centímetros aqui de diâmetro e 9 centímetros de altura. Antes de começar, vamos deixar uma ponta aqui de aproximadamente 20 centímetros, não precisa ser mais do que isso. Se quiser medir aí, é mais ou menos isso aqui de ponta. Então, deixei aqui 20 centímetros para baixo, venho a partir daqui e inicio fazendo uma correntinha. Vou apertar ela, vai ficar aqui um nozinho, e a partir daqui a gente começa a contar as correntinhas para fazer a nossa peça. Eu já sei a quantidade de correntinhas para o tamanho da caneca, então eu vou fazer aqui 10 correntinhas. Fiz 10 correntinhas, que para minha caneca é a quantidade ideal. Vou medir as correntinhas aqui na caneca para mostrar como é que fica. Então, eu coloco o nozinho aqui embaixo. Essa última correntinha, ela fica ali, ó. Tem uma margenzinha aqui em cima, porque a gente precisa tomar o que tá dentro da caneca, então é necessário deixar uma margem. Agora, eu vou deixar a caneca de lado. Essa primeira carreira, ela será em pontos altos. Eu vou pular 3 pontos aqui da base, eu vou vir aqui no quarto, só na alcinha ali de fora, e vou fazer um ponto alto ali. Então, vou laçar o meu fio, pulo 1, 2, 3, venho aqui na quarta, insiro a agulha só nesta alcinha de lá. E aqui eu faço um ponto alto. Já tenho 2 pontos, contando aqui com as 3 correntinhas. E agora eu vou fazer pontos altos até chegar lá na pontinha, sempre introduzindo a agulha nesta alcinha aqui. Fazer os meus pontos altos até chegar ali na pontinha e já volto. Fiz todos os pontos altos até chegar ali na última correntinha, ficou só o nozinho ali para baixo. Eu comecei com 10 correntinhas e ao final eu fiquei com 8 pontos altos, contando aqui com as 3 primeiras correntinhas do início. Essa próxima carreira, ela será diferente desta carreira aqui, porque a gente vai intercalar carreiras de pontos altos e carreiras de pontos baixíssimos. Terminei a carreira de ponto alto, eu vou virar a minha peça para este lado. Aqui, onde está saindo a minha agulha, nesta alcinha aqui, eu vou inserir a agulha. Busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, aqui por baixo de toda a alcinha. Busco o fio e faço outro ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar no final da carreira. Vou fazer aqui porque é rapidinho. Ó, falta só um ponto baixíssimo que é nesta última alcinha aqui, ó. Tá vendo ali? Vou deixar esses 2 tracinhos para cima e vou inserir a agulha aqui. Aqui faço o último ponto baixíssimo. Vai ficar assim, vou virar a minha peça
E vou fazer os meus pontos altos novamente. Tá vendo essas alcinhas aqui da frente? Eu vou ignorar elas e vou fazer essa carreira de pontos altos nestas alcinhas aqui de trás, dos pontos baixíssimos que nós acabamos de fazer. Aqui onde tá saindo a minha agulha, eu vou inserir a agulha na alcinha que tá aqui embaixo, por baixo, que é o último ponto baixíssimo que eu fiz na carreira anterior, ó, tá ali. Aqui busco o fio, trago pra frente. Fiquei com 2 alcinhas. Laço e passo a agulha por dentro delas. Vou fazer mais uma correntinha. E aqui eu fiz o primeiro ponto desta carreira, que é um ponto alto fake. E todas as próximas carreiras nós vamos iniciar desta forma, as carreiras de pontos altos. Agora eu vou fazer pontos altos até chegar lá no final, usando como os pontos de base os pontos baixíssimos. Então, eu laço, vou aqui no próximo ponto baixíssimo, insiro a minha agulha e aqui eu faço o ponto alto. Laço e vou no próximo e faço a mesma coisa, faço outro ponto alto. Então, em cada ponto baixíssimo, farei um ponto alto. Eu já estou chegando aqui no final da carreira, ainda tem um ponto baixíssimo ali, que é o primeiro que a gente fez, tá vendo? Aqui tem essas alcinhas, aqui de cima dos pontos da carreira de pontos altos. Nesta alcinha aqui que a gente vai inserir a agulha. Então, eu vou laçar o fio e vou aqui por baixo desse ponto baixíssimo. Eu não deixo nenhum para trás. E aqui faço o ponto alto. E esse aqui vai ser o resultado. Aqui eu tenho uma carreira de ponto alto e aqui vai ficar como se fossem pontos baixíssimos aqui em cima, que são as alcinhas de cima do ponto alto desta carreira aqui. Nesta carreira eu fiquei com 8 pontos altos, que é a mesma quantidade de pontos que eu tenho nesta carreira aqui, contando ali as 3 primeiras correntinhas. Agora, a gente vai repetir a carreira de pontos baixíssimos. E sempre nós vamos fazer essa sequência. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixíssimo. E assim por diante. Eu vou repetir aqui mais uma vez como que a gente faz essa carreira de pontos baixíssimos e como que a gente faz a carreira em pontos altos. Depois, as próximas carreiras é só seguir o que eu tô explicando aqui. Chegando ao final da carreira de pontos altos, confere se tem a mesma quantidade de pontos que tem aqui no começo, na primeira carreira. Se tá tudo certo, vira a peça e começa a fazer a carreira em pontos baixíssimos. Aqui onde está saindo a agulha, na alcinha de baixo, vamos inserir a agulha, buscar o fio e iniciar o ponto baixíssimo. Fiz o primeiro, vou aqui na próxima alcinha, busco o fio e faço outro ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar no final da carreira. Aqui tem o último, tá vendo? Ali tem a alcinha aqui na frente, ó. Essa daqui é a correntinha do ponto alto fake, essa aqui de cima. Nela, a gente vai fazer o último ponto baixíssimo. Então, vai inserir a agulha aqui, vai ficar a correntinha ali pra cima e essa alcinha ali pra baixo, ó. Então, aqui faço o último ponto baixíssimo desta carreira. Fiz os pontos baixíssimos, viro. Agora, vamos iniciar a carreira em pontos altos, começando com o primeiro ponto alto fake. Todas as próximas carreiras em pontos altos, a gente vai começar desse mesmo jeito. Onde está saindo aqui a minha agulha, nesta alcinha de baixo, eu vou inserir a agulha, vou buscar o fio lá atrás e trazer para frente. Fiquei com 2 alcinhas. Laço e passo a agulha por dentro das 2 alcinhas. Faço uma correntinha e aqui eu tenho um ponto alto fake, que é o primeiro ponto desta carreira. Agora, eu vou seguir fazendo os pontos altos, usando os pontos baixíssimos como pontos de base. Vou laçar o meu fio, vou inserir a agulha por baixo do próximo ponto baixíssimo da base, trago o fio para frente e faço um ponto alto. Laço o fio e vou no próximo. Vou seguir fazendo os pontos altos até chegar no final da carreira e já volto. Fiz os pontos altos, falta só fazer aqui o último, que é nesta alcinha aqui do final. Não deixamos nenhuma para trás. Ó.
Ao concluir a carreira, eu preciso ter a mesma quantidade de pontos altos que eu tenho aqui nas outras carreiras. Conferido isso, eu sigo fazendo essa mesma sequência de pontos baixíssimos e pontos altos até eu fazer todo o contorno da minha caneca. Essa capinha, ela vai vir deste lado aqui da alça até chegar aqui. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras. Quando eu chegar aqui mais próximo da alça que eu conseguir, eu volto pra gente fazer a próxima etapa junto. Se tu tiver alguma dúvida na execução, volta aí um pouquinho o vídeo e assiste como que a gente faz essa sequência de pontos baixíssimos e pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo as minhas carreiras e já volto pra gente fazer a próxima etapa junto. Concluir a quantidade de carreiras que eu preciso para conseguir contornar a minha caneca. Claro que isso vai variar aí dependendo do diâmetro da sua caneca. Mas para vocês terem uma ideia de tamanho, aqui a minha capinha ficou com cerca de 26 centímetros de largura. Terminando essa parte, eu vou cortar o fio e vou deixar uma pontinha também com aproximadamente 20 centímetros. Concluo fazendo uma correntinha e vou passar essa pontinha por dentro da correntinha. Agora é só apertar para que ela vire um nozinho. Agora eu vou virar a peça do avesso. Essa parte aqui que tem os detalhes dos pontos para frente é a parte que vai ficar para frente. E o avesso é essa parte aqui que aparece a parte de trás dos pontos altos. Vou virar assim um dos lados e vou prender essa alcinha aqui. Aqui eu vou inserir a agulha bem no cantinho, ó, tem aqui os pontinhos, as alcinhas de cima, eu vou vir nesta última alcinha, vou inserir aqui bem no cantinho, no último ponto, ó, assim. Busco a ponta e passo aqui por dentro. Eu posso deixar essa alcinha do tamanho que eu quiser, se tu precisar que ela fique um pouquinho maior para alcançar ali o contorno da tua caneca, tu pode deixar ela maior. Mas lembra que o fio de malha, ele dá uma esticadinha, então não tem necessidade de fazer essa alcinha muito grande, tá? Então, tu pode fazer a medida dela ali e ver se tem necessidade de deixar mais folgada ou não. Depois de trazer aqui pra cima e ter visto aí que altura tu quer deixar a tua alcinha, busca o fio e passa por dentro dessa alcinha que tu tinha puxado pra frente. E agora, passa a ponta ali por dentro e aperta pra formar como se fosse um nozinho. Vai ficar assim. Essa pontinha que sobrou, a gente vai esconder entre os pontos nesta parte de trás. Aí tu pode pegar a própria agulha, ou uma menor, para passar aqui por dentro dos pontos nesta parte do avesso também. Então, vamos puxando. Coloca a agulha por baixo do pontinho e puxa. Sempre cuidando para que a agulha, quando tu coloca assim, não apareça ali do outro lado. Porque se aparecer, significa que a ponta também vai. Então, esconde aí entre alguns pontinhos. Depois de já ter escondido dentro de alguns pontos, pode aplicar um pinguinho de cola e colar para que não fique soltando. Depois é só cortar o excesso. E esse lado aqui ficou pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta. Ó, ela sai aqui, eu quero voltar com ela bem aqui por dentro. Virar aqui do avesso. Vou inserir a agulha na última alcinha, ó. Busco a ponta, trago aqui por dentro, dou uma ajustada para ficar do tamanho que eu quero, laço e passo aqui por dentro de novo. Agora é só apertar e esconder a ponta entre os pontos aqui deste lado também. Vou esconder aqui as pontinhas e já volto. Já escondi a outra pontinha e essa parte aqui da roupinha ficou pronta. Agora eu vou colocar na caneca para mostrar como é que ficou. Aqui tá a alça da caneca, visto aqui, ó, fica assim. Faço todo o contorno, chega aqui desse outro lado, coloco também, ó, ficou bem ajustadinho aqui. Tá vendo? Mas se tivesse ficado um pouquinho afastadinho também não teria problema. Aí é só deixar a salsinha um pouquinho maior, mas fica mais bonito quando fica assim, ó, ajustadinho. Aqui em cima fica aquela margem que eu falei pra vocês, né? A roupinha a gente deixa pra baixo, assim, e a margem pra gente poder tomar o que tá dentro da caneca. Então, ela tem que ter essa margenzinha, senão não tem como tomar, né? Se ficar ali pra cima não fica legal. Agora, a gente vai fazer a próxima etapa, que é a parte dos bracinhos. Agora, a gente vai fazer os bracinhos.
Vou deixar aqui uma pontinha, porque essa ponta aqui, depois eu vou amarrar esse bracinho na roupinha. Então, deixei a pontinha e inicio fazendo uma correntinha e aperto ela. Agora, eu vou fazer as correntinhas pro bracinho. Para o bracinho, pro tamanho que eu quero fazer ele, eu farei 10 correntinhas. Caso tu queira um bracinho menor, faz menos correntinhas. E se tu quiser um bracinho maior, então faz mais correntinhas. Não vai interferir na forma de fazer. Da mesma forma que a roupinha não interferiu, a quantidade de pontos aqui também não vai fazer diferença, tá? Então, vou fazer 10 correntinhas e já volto. Fiz 10 correntinhas, agora eu vou fazer pontos altos. Só que esses pontos altos eu não vou fazer nesta alcinha aqui de fora da correntinha, eu vou fazer nas alcinhas de trás, essas que ficam aqui, ó. Tem esses tracinhos aqui e ali por dentro que eu vou inserir a minha agulha. A correntinha vai ficar pra baixo, assim. Então, eu laço o meu fio, vou pular esta alcinha de trás, mais esta e vou vir aqui na terceira. Insiro a agulha, ó, a correntinha ficou ali. E aqui eu faço o primeiro ponto alto. Contando aqui com as correntinhas, eu já tenho outro ponto alto aqui. E agora, vou fazer pontos altos em todas as alcinhas de trás das correntinhas. Então, para cada alcinha de trás, terá um ponto alto. Vou fazer os meus pontos altos até chegar nesta última aqui e já volto. Fiz todos os meus pontos altos até chegar aqui na última correntinha, ficou só o nozinho ali pra baixo. Ao final, eu tenho um total de 9 pontos, contando aqui com as primeiras correntinhas. Ali na roupa da caneca, a gente começou também com 10 correntinhas e ficamos com 8 pontos, porque eu pulei 3 correntinhas. Aqui eu só pulei 2 correntinhas, eu fui lá na terceira. Então, eu tenho um ponto a mais, tá? Porque eu pulei uma correntinha a menos, então eu tinha uma correntinha a mais para fazer o ponto, por isso que ficou com um ponto a mais aqui. Terminando essa parte, eu vou deixar uma pontinha também um pouco compridinha. Agora, eu laço essa pontinha, passo aqui por dentro, fiz a correntinha, puxo e aperto para fazer um nozinho. Então, eu já tenho aqui um bracinho pronto. Agora, eu vou fazer outro exatamente desta mesma forma. Fiz 2 bracinhos iguais, agora eu vou deixar eles de lado. E agora, a gente vai fazer a mãozinha. Para fazer a mãozinha, eu peguei aqui uma outra cor. Aí, tu escolhe qual é a cor de pele que tu quer fazer a tua mãozinha. Eu escolhi aqui uma parecidinha com a minha. Esse daqui é o bege. Vou deixar uma pontinha, mais ou menos assim. Inicio fazendo o anel mágico e subo 2 correntinhas. Aqui dentro do anel mágico, vou fazer mais 2 pontos altos. Faço mais 2 correntinhas. E dentro do anel mágico, vou fazer um ponto baixíssimo. Depois de fazer esse ponto baixíssimo, vou cortar o fio e vou deixar também uma pontinha. Puxo aqui essa ponta dentro do ponto baixíssimo. Aqui tá a ponta do anel mágico e essa aqui é a ponta que eu acabei de puxar. Essa ponta que eu acabei de puxar, eu vou levar ela lá por dentro. Levei, dá uma seguradinha nela aqui atrás e vou fechar meu anel mágico. Tenho uma mãozinha pronta. E agora, vou fazer outra mãozinha igual a esta. Estou com as 2 mãozinhas prontas, agora eu vou colocar o imã em cada uma delas. Peguei o botão imantado, vou abrir. Um ladinho eu coloco numa mãozinha e o outro ladinho eu coloco na outra mão. Agora eu vou colocar o botão imantado na mãozinha. Vou deixar essa parte aqui que tem a parte da frente dos pontos altos. Vou virar ela aqui e deixar o avesso pra cima. Vou colocar aqui. Pego o botão tem esse lado aqui do botão e essa parte aqui que tem esses ganchinhos, ó. Esses bracinhos. Vou colocar aqui. Encaixo aqui o meu fio, as 2 pontinhas dele. Vou colocar desta forma, vou fechar essas pontinhas e depois o botão vai ir aqui pra cima. Vai ficar assim. E essa parte aqui, que é a parte da frente dos pontos altos, vai ficar pra fora. Então, a gente deixa o botão assim, o avesso assim, e encaixo ali, deixando uma pequena margem.
por causa disso que eu acabei de explicar pra vocês. O botão tem essa travinha aqui, vou deixar o fio um do ladinho do outro e vou colocar a travinha aqui em cima. Agora eu vou dobrar essas travinhas pra dentro. Eu uso a própria mesa pra dobrar, tá? Se tu tiver um alicate, uma outra forma de travar, tu pode usar. Ó, eu simplesmente faço isso aqui, amasso aqui as travinhas pra dentro. Ó, amassei. Agora, eu encosto aqui na mesa, ó, e dobro o botão. Ó, tá travado ali. Posso apertar bem apertadinho. Dando uma balançada na mesa. Ó, apertei bem apertadinho, tá travado o meu fio aqui. Agora eu trago esse fio aqui pra cima. E essas pontinhas eu vou esconder pra travar esse botão aqui, ó. Ele tá assim. Aqui tá a parte da frente da mão, o botão tá assim, eu vou virar assim. Aqui entre os pontos, tá vendo estas alcinhas ali de cima? Eu vou pegar uma ponta e essa ponta aqui eu vou trazer aqui por dentro e essa ponta eu vou trazer ali por dentro. Vou pegar aqui uma agulha. Essa agulha de tapeceiro facilita, mas tu também pode buscar essa pontinha com uma agulha de crochê. Vou inserir aqui por dentro. E essa outra eu vou levar ali por dentro. Cuidar pra ver se não aparece lá do outro lado. Não, tá tudo certinho. Essas duas pontinhas eu vou dar 2 nozinhos bem apertados nela. Dei a primeira. E a segunda. E agora eu vou levar essas pontas até ali embaixo. E é da mesma forma, eu posso ir buscando com a agulha de crochê entre as alcinhas, trazendo pra baixo, ou posso levar com uma agulha de tapeceiro. Aí tu faz como achar melhor, só precisa levar essas pontas até lá embaixo. Agora eu vou aqui por baixo, vou inserindo entre as alcinhas do ponto. Essa aqui eu já cheguei onde eu queria, que é bem aqui do ladinho, ó. Agora, eu preciso trazer essa outra ponta que tá aqui o ladinho também. Elas não saem no mesmo buraquinho, elas ficam bem na parte de baixo da mãozinha, pra gente prender no bracinho. Pronto. Ó, vai ficar assim. Ali tá a minha mãozinha. E aqui, de cada lado, eu saí com uma pontinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado do botão. Vou pegar esse botão, vou pegar a outra mãozinha e vou prender aqui do mesmo jeito. Vou fazer isso e já volto. Prendi aqui o outro lado do botão do mesmo jeito que eu fiz nesta daqui, tá? Não muda nada, essa aqui é a parte da frente. O avesso fica ali pra dentro. Agora, eu vou pegar o bracinho. Vou pegar este bracinho aqui primeiro. E vou colocar a mãozinha aqui. Essas correntinhas, elas vão ficar aqui por cima, como se fosse uma manguinha por cima da mão, tá? E essa parte aqui de dentro, ó, eu ignoro aqui as correntinhas e vou prender nos pontinhos de dentro. Então, viro aqui, viro a minha mãozinha. E agora eu vou conduzir essa pontinha aqui entre os pontos. Então, eu vou ignorar as correntinhas, ó, aqui, deixo elas de lado, venho aqui atrás do ponto alto, bem aqui. Insiro a agulha aqui de um ladinho. Vou pegar aqui com a outra agulha para ficar mais fácil. Ó, aqui no ponto alto tem essa outra alcinha, busco a outra ponta e levo aqui por dentro. Ficou uma ponta em cada alcinha de trás do ponto alto. Agora eu vou pegar essas duas pontinhas e vou fazer 2 nozinhos bem apertados. Agora, eu vou pegar essas pontinhas e vou esconder entre os pontos da mãozinha. Mesma coisa, eu posso pegar tanto essa agulha aqui ou uma agulha de crochê. Aí, eu vou conduzir ali entre os pontos, ó. Aqui eu vou esconder nessa parte da frente, porque fica mais fácil. Trouxe uma pontinha para esse lado de cá. Agora, eu pego a outra ponta e vou levar pro lado de lá.
Pronto, tem uma ponta para cada lado. Agora é só levantar, aplicar um pinguinho de cola ali e cortar o excesso. Essa mão aqui já tá presa, agora é só ajeitar pra manguinha ficar por cima dela. Um braço aqui com a mãozinha está pronto, agora a gente vai fazer do outro lado. Só tem um detalhezinho que vai mudar. A gente vai pegar aqui o outro bracinho, aqui tá as carreiras em pontos altos, ó. Eles são assim, a gente vai virar assim, porque o bracinho vai ficar do outro lado. E esse botão aqui, ao invés de a gente aplicar assim, nós vamos virar ele vai ficar assim. Então, a gente aplica do mesmo jeito, aqui, tu vai ignorar ali as correntinhas, vai levar uma ponta pra cá, a outra ponta pra cá, fazer os 2 nozinhos e depois esconder aqui entre os pontos. Exatamente da mesma forma que tu fez com esse bracinho, só que ele vai ser aplicado assim, ó. Os pontos altos são assim, tu vai virar e vai aplicar aqui, para que as duas mãozinhas se encaixem desta forma aqui. E quando a gente colocar uma caneca na frente da outra, fica encaixadinho assim, tá? Então, é só esse detalhezinho que vai mudar. Prendi os 2 bracinhos, então só mudou isso aqui, ó, o lado da mãozinha. Agora é só prender os bracinhos na roupinha. Eu vou aplicar bem aqui, ó, tem esses detalhezinhos, eu vou contar o primeiro, o segundo, vou vir aqui no segundo e vou aplicar aqui um dos bracinhos. Depois eu venho daqui pra lá e a mesma coisa, tem os detalhezinhos aqui, tem o primeiro e o segundo, vou aplicar daqui pra lá, neste segundo aqui. Pra aplicar, cada bracinho tem as cordinhas, vou deixar esse aqui de lado. Pra colocar, a gente vai usar as cordinhas. Aqui, então, eu tenho o primeiro detalhe, o segundo. Eu vou colocar bem aqui neste pontinho aqui de baixo. Vou trazer a minha agulha aqui por dentro, ó, bem aqui no cantinho. E vou buscar uma dessas pontas levando lá pro outro lado. Agora eu venho aqui embaixo, ó, deixei um pontinho só entre eles, ó. Aqui eu levei lá pra trás, deixei um pontinho vindo do lado. E busco a outra ponta levando lá pro outro lado. Ficou assim. Viro. E aqui eu vou fazer essas duas pontas se encontrarem para que eu faça 2 nozinhos com elas. Então, eu vou trazer uma mais aqui pra perto, aqui por baixo do pontinho, ó. E essa outra aqui também, vou fazer a mesma coisa. Vou inserir a agulha por baixo do ponto e vou trazer essa ponta mais ali pra baixo. Elas se encontraram, agora eu faço 2 nozinhos. Bem apertadinhos. E essas 2 pontinhas eu vou esconder entre os pontos aqui. Então, eu posso ou esconder com a agulha de tapeceiro ou ir buscando com a agulha de crochê. Então, insiro a agulha por dentro aqui do pontinho, cuidando para não sair lá do outro lado e vou trazendo aqui as pontinhas. Chegando aqui embaixo, posso aplicar ali um pouquinho de cola e cortar os excessos. Um bracinho já está aplicado, fica assim. Pego aqui outro bracinho, ó, a parte da frente fica assim, ele se encaixa ali. Ó. E agora venho aqui desse outro ladinho para fazer a mesma coisa, só que é nessa mesma altura aqui, ó. Então, aqui eu conto 1, 2, vou inserir a agulha bem aqui no cantinho. E vou buscar a pontinha mais de cima, deixando assim pra frente os pontos altos também desse lado. Busco a ponta, levo pro outro lado. Vou inserir a agulha aqui do outro ladinho. Busco essa ponta e levo lá pro outro lado. Ó, o importante é que fique a altura aqui bem certinho, ó, a distância deles, ó, que quando eu puxo, não fica dobrando ali, fica bem certinho. Agora eu vou virar. Vou fazer essas 2 pontas chegarem perto uma da outra. Trago essa aqui mais pra dentro. Viro e vou levar aquela outra ali mais pra perto também. E aqui, vou fazer 2 nozinhos bem apertados.
Depois de fazer esses 2 nozinhos, eu conduzo a ponta entre os pontos aqui na parte de dentro para esconder elas. Vou fazer isso aqui e já volto. Escondi todas as pontinhas aqui do avesso e o resultado final é este daqui. Olha só, fica assim os bracinhos e agora a gente vai colocar na caneca. Então, visto na caneca assim. E vai ficar assim esse abraço, ó. Olha só que legal. Caso vocês façam as roupinhas de vocês pra usar no Dia dos Namorados, né? Fazer 2 canequinhas, sempre faz do mesmo jeito, tá? A aplicação do imã sempre aplica pro mesmo lado. Se você colocar esta parte do imã deste lado, coloque em todas as peças. Porque assim, se tu for fazer o casal, quando vestir a caneca e virar uma de frente pra outra, vai ficar o oposto aqui, uma mãozinha da outra, dando pra juntar. Tá? Então, a gente coloca aqui a roupinha. E agora pego aqui a outra caneca. Olha só. Aqui eu tenho 2 canecas e eu fiz o imã assim pro mesmo lado. Esse aqui é o lado mais fininho, que tem aqui a pontinha. Quando eu giro, aquele lado que era igual a esse fica pra lá. Essa mãozinha aqui ficou aqui e a outra, que tem o buraquinho, ficou deste lado. Então, fica o oposto. Então, sempre faz a capinha pro mesmo lado que vai dar certo pra juntar o casalzinho de canecas, tá? Lá do outro lado também vai ficar o oposto, aí é só juntar. E tá feito. E fica pronto assim, fica um amorzinho, né? Então, este daqui vai ser o resultado final das nossas roupinhas de caneca. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando vocês fizerem essas peças, me marca lá no Instagram para que eu possa ver o resultado. E até a próxima aula!